Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Giovanni e nós falamos no vídeo anterior sobre o que a Bíblia diz sobre os relacionamentos interpessoais e como podemos melhorar o nosso relacionamento entre as pessoas. Tanto o nosso relacionamento com Deus, porque aprendemos ali que a primeira paz, a primeira harmonia tem que ser entre nós e Deus, e com essa paz de Deus e com a ajuda do Espírito Santo, desenvolvendo virtudes e características cristãs, nós podemos não só termos relacionamentos abençoados, mas também podemos ser uma bênção, gerando paz, reconciliação, conserto na vida de outras pessoas. Agora nós vamos ver um segundo tema muito importante sobre as relações interpessoais, que são as causas dos problemas interpessoais. E quando nós pensamos sobre isso, surge aqui uma pergunta: quais são as principais causas dos problemas interpessoais? E nós vamos falar um pouquinho sobre isso, esperamos de alguma maneira abençoar a sua vida. Se você não segue o nosso canal, clica aqui, segue o nosso canal, dê um joinha, faça seu comentário e siga-nos nas redes sociais também. Que Deus abençoe você em nome de Jesus. Então aperte os cintos, vamos nessa em nome de Jesus. Por que as pessoas não conseguem se relacionar bem com as outras pessoas? E essa pergunta é feita há séculos, né? Pelos pensadores, pelos filósofos, pelos educadores. Cada situação, é claro, tem uma resposta diferente. Entretanto, as causas principais podem ser agrupadas em algumas características que nós vamos deixar aqui para você. Sempre deixando bem claro que esses vídeos que nós estamos fazendo são baseados na cosmovisão cristã, bíblica, na fé bíblica dentro do cristianismo, tá bom? Então, a primeira causa de problemas interpessoais está na atuação satânica. Atuação satânica. Por que na atuação satânica? É o primeiro ponto que nós vamos abordar, o primeiro destaque aqui. Satanás, a Bíblia Sagrada, descreve ele na Bíblia como o enganador, o pai da mentira, aquele que se disfarça como um anjo de luz e percorre a terra tentando as pessoas e sempre procurando alguém para devorar. A Bíblia mesmo diz isso em 1 Pedro, capítulo 5, Satanás anda como um leão ao nosso derredor, buscando a quem tragar. Embora então muitas pessoas neguem, né, ou riam da existência do diabo, o diabo e as suas legiões são intrigantes, são poderosos e perversos, e nós cristãos, graças a Deus, sabemos como resisti-los em nome de Jesus Cristo e no poder do Espírito Santo. Mas é um fato, é uma realidade. Satanás, a atuação satânica é uma das maiores geradores de confusão e briga nos relacionamentos interpessoais. Tanto é que a Bíblia diz, em Efésios capítulo 6, que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, ou seja, não é contra seres humanos, pessoas, porque só seres humanos têm carne e sangue aqui, mas sim contra principados, potestades, dominadores, hostes espirituais da maldade e príncipes desse mundo tenebroso, se referindo aqui à atuação satânica do diabo e os seus asseclas, que são os demônios. Ou seja, de acordo também com um estudioso da Bíblia, né, um erudito, um pensador, ele disse o seguinte: a cobiça e as ambições egoístas das nações, a diplomacia enganadora do mundo político, o ódio acirrado e a rivalidade na esfera do comércio, as ideologias ímpias das massas da humanidade, tudo isso se origina e é fomentado pela influência satânica. E nós, como cristãos, acreditamos nisso também. Então, trazendo aqui para um nível pessoal, não apenas coletivo, né, em massa aqui, Satanás também se interessa, querido, em conhecer todos os relacionamentos e projetos na vida do crente. Então, ele visa o tempo todo arruiná-los, poluí-los. Então, no cerne desses conflitos interpessoais, existe sempre a mão por detrás, invisível, sutil e manipuladora de Satanás. Mas lembre-se, Satanás não é todo poderoso, só Deus é todo poderoso. Os crentes sabem que Deus é maior do que as hostes malignas de Satanás, e elas têm um poder limitado por Deus e serão derrotados no final, conforme a palavra de Deus. Mas atualmente, nós sabemos, Satanás e seus demônios têm permissão de afligir o povo de Deus e causar tensões terríveis, conflitos interpessoais no mundo inteiro. Por isso nós temos que ficar atento com a ação maligna nas relações interpessoais.
Segundo destaque que nós damos aqui são as características pessoais, pensamentos e ações, como segunda causa dos conflitos pessoais. Características pessoais, pensamentos e ações. Ou seja, quando nós estamos falando nesse segundo ponto, nós estamos dizendo que não existe ninguém perfeito. Embora, é claro, algumas pessoas tenham maior facilidade de se relacionar do que outras, a tensão interpessoal, a tensão entre pessoas, geralmente começa e aumenta com pessoas cujos traços de personalidade, pensamentos, opiniões, sentimentos, maneirismo e comportamento geram conflitos e desconfianças. Ou seja, tem pessoas que são mais problemáticas que outras. Nós sabemos pela experiência pastoral, de pessoal, você sabe que tem gente que é encrenqueira, tem gente que adora uma confusão. Então as características pessoais de pensamento e ações, sim, são uma das causas dos conflitos interpessoais. Jesus, certa vez, quando foi abordado por um homem, disse o seguinte, para ele, falou assim: mestre, ordena ao meu irmão que reparta comigo a herança. Em vez de arbitrariar ali, de apaziguar essa contenda, Jesus fez uma advertência a esse homem contra a avareza dele. Ou seja, aparentemente aqui, o conflito familiar daquele homem era causado por sua cobiça. Em outra ocasião, nós vemos Jesus também nos advertindo a não ficar procurando falha nos outros, julgar os outros, mas sim porque as falhas dos outros são menores do que as nossas próprias falhas. Jesus mesmo diz: o que adianta você olhar no cisco do olho do seu irmão se você tem uma trave nos seus olhos? Às vezes a gente quer olhar o pequenininho detalhe do erro do outro e esquece de olhar a trave enorme que está na nossa própria vida. Ou seja, as falhas que dificultam o relacionamento entre as pessoas incluem as seguintes falhas que nós vamos relatar aqui para vocês. Primeiro, necessidade egocêntrica de ser notado. Isso acontece muito, principalmente nos dias de hoje, culto à imagem e tal. Pessoas sempre querer estar no controle, fazer tudo à sua maneira, ou ter dinheiro, prestígio, status e achar que com isso pode comprar todas as pessoas. Não é assim. Segunda falha, uma atitude rancorosa, amargurada, de falta de perdão com relação às pessoas. Terceira falha, excesso de crítica, de julgamento, de irritação com tudo e com todos. Quarta falha, insegurança pessoal, envolvendo sentimentos de ameaça ou medo de rejeição e falta de confiança nas outras pessoas. Quinta falha, preconceito com outras pessoas, etnias, raças, pessoas que sejam diferentes, geralmente aqueles que são ignorados ou que não admitem terem preconceito no seu coração. É uma falha terrível interpessoal. Outra, falta de vontade ou incapacidade de se abrir e compartilhar seus sentimentos e pensamentos com outras pessoas. Outra falha interpessoal é a má vontade ou dificuldade de admitir as diferenças individuais, tendo ideias errôneas de que todo mundo pensa, sente e vê as coisas da mesma forma, ou que tem que ver as coisas da mesma forma que ele. Isso é errado, uma má vontade, uma dificuldade de perceber a diferença entre as pessoas. Nós precisamos entender que as nossas diferenças nos enriquecem. É a multiforme graça e sabedoria de Deus revelado na igreja. E a gente precisa entender isso. Seria muito errado presumir que todas essas falhas que eu acabei de mencionar são tentativas deliberadas de dificultar os relacionamentos. A falta de perdão, por exemplo, o rancor, a imposição da própria vontade são pecado, mas podem ser evitados se a pessoa quiser. E sem a ajuda de um conselheiro, pastor ou qualquer outra pessoa, sim, pode ser resolvido pelas pessoas se houver essa convicção do erro e da falha. Por outro lado, o medo da intimidade com outras pessoas, a timidez inata, a desconfiança, podem ser atitudes entranhadas no ser da pessoa, que são mais difíceis de mudar, sem a ajuda, às vezes, de uma outra pessoa, um pastor, um conselheiro, um terapeuta, um educador, alguém que possa, psiquiatra, médicos, pessoas que de alguma maneira possam ajudá-lo a sair dessa situação conflituosa.
Algumas vezes, meus amados, no entanto, as pessoas se comportam de uma forma cujo objetivo é controlar os outros, manipular os outros, provocar tensões. Tem gente que tem prazer nisso. Algumas pessoas têm a crença errônea que a melhor maneira de motivar os outros é colocar os outros sob a pressão, debaixo de pressão sobre eles, né? E essa é uma filosofia que acaba gerando ainda mais tensão, conflitos e manda o seguinte recado subliminar no coração das pessoas: a minha tarefa não é ficar com úlceras, é provocá-las em você. Então é muito ruim esse tipo de situação, principalmente no mercado de trabalho, na vida profissional nós percebemos esse tipo de situação, né? Por exemplo, um consultor de administração percebe que os problemas interpessoais são muito mais comuns quando há pessoas difíceis envolvidas no ambiente de trabalho. O número dessas pessoas é pequeno, né? A laranja podre no meio do saco ali. E elas têm grande impacto e uma grande habilidade de gerar frustrações e confusão na vida de outras pessoas. Então essa categoria inclui personalidades abrasivas que são arrogantes, cínicos, insensíveis, intimidantes e com tendência de explosões de raiva, de descontrole emocional, de quando não conseguem aquilo que querem. Pessoas engenhosas, pessoas manipuladoras, pessoas, né, terríveis. Existem pessoas assim e todos nós temos que vigiar e cuidar para não cairmos nessas ciladas malignas. A gente precisa entender que por detrás de todo manipulador existem poderes malignos, manipuladores agindo na vida dessa pessoa. Por isso você não pode ser nem um manipulador e muito menos um manipulado, tá? E você precisa dizer um basta quanto à manipulação, ter discernimento, sabedoria, colocar limites nas relações pessoais para que também você não seja lesado, injustiçado e manipulado por outras pessoas. Então, um pouco também, voltando aqui a essa temática, um pouco diferente também, são aqueles que vivem reclamando e que veem defeito em tudo e em todos, né? São as pessoas cri-cri, né? Críticas, os fariseus da vida. Mas essas pessoas nunca fazem nada para acabar com os seus motivos das suas queixas, ou porque se sentem impotentes, ou porque não querem assumir responsabilidades. Aquelas pessoas, né, dentro da igreja tem muito, aquelas pessoas que veem defeito em tudo, mas nunca se prontificam a serem os resolvedores de problemas. Eles são rápidos, hábeis, né, em achar falhas e criticar tudo e todos, mas a trazerem soluções e resolverem conflitos, problemas, dificuldades, jamais fazem isso. Então algumas pessoas sim são difíceis, são indivíduos complicados, silenciosos, às vezes apáticos, que se tornam difíceis porque falam muito pouco ou raramente revelam o que estão pensando ou fazendo. Outras pessoas podem ser sempre agradáveis e gentis com as outras pessoas, mas são difíceis também de conviver porque assumem compromissos às vezes demais e depois não conseguem cumprir com as suas promessas. Existem personalidades negativas, por outro lado, que são aquelas pessoas que adotam atitudes sempre pessimistas, de que tudo que você disser não vai funcionar e por isso se recusam a cooperar com outros e a tentar, né, realizarem algo nas suas vidas. Também tem aquele tipo de pessoa que é o metido a sabe tudo, né? Costumam ser pretensiosos, condescendentes, prolixos e pouco cooperativos com as outras pessoas. Diferente deles também são aqueles que são indecisos, né? Que nunca fazem nada, nem tomam nenhuma decisão, até terem absoluta certeza dos fatos. Então, por causa disso, né, eles quase nunca agem, nunca fazem nada. A maioria dos terapeutas, conselheiros, psicólogos já viu todos esses traços que nós estamos mencionando em seus aconselhamentos, né, nas ajudas, em seus colegas, às vezes de trabalho, de escola, ou então seus irmãos em Cristo ou familiares. E muitas vezes, né, constatamos essas características e temos que perceber isso até dentro de nós mesmos. Temos que ter autocrítica, percepção de erros e falhas nossas também e procurarmos melhorar com relação a essas coisas que nós estamos relatando aqui. A terceira causa de problemas interpessoais são os padrões de conflito.
Padrões de conflito. É outro grupo de causas, né? Grande grupo de causas de problemas interpessoais. Todo conflito envolve uma disputa entre duas ou mais pessoas e tem objetivos aparentemente incompatíveis, ou que desejam uma coisa que não existe em quantidade suficiente, por exemplo, para todos. Em termos um tanto formais, né, pessoas em conflito enfrentam o problema de conciliar as suas necessidades individuais de poder, de sucesso, de realização, de vitória com suas necessidades relacionais de confiança, afeição, benefícios coletivos e crescimento mútuo. Ou seja, pensando em tudo isso que nós falamos, embora os conflitos geralmente sejam destrutivos e ameaçadores, eles também são úteis, né, para esclarecer metas, unificar um grupo de pessoas, às vezes trazer a discussão, né, as desavenças antes ignoradas, para que possam ser resolvidas. Ou seja, existem sim padrões de conflitos e alguns conflitos até são benéficos. Ao que parece também, da mesma forma que cada pessoa tem uma personalidade ou uma característica, os indivíduos em grupos, né, têm estilos de conflitos diferentes, que podem ser muito bem determinados. Isso favorece o conflito. Algumas pessoas, por exemplo, dão um ataque de chilique, fazendo beicinho ou batendo o pé durante uma briga. Outras recorrem a expedientes diversos, como gritar, interromper frequentemente, tentar intimidar alguém, atacar a oposição, ignorar o outro lado, tentar manipular, ser sutil demais ou abertamente demais, subornar ou fingir que não tem o menor interesse no assunto. Existem pessoas assim, vocês sabem. Mais sensatos são aqueles que tentam resolver os conflitos usando a resposta branda que desvia o furor, conforme diz o livro de Provérbios. A resposta branda desvia o furor. Enfrentando, então, os problemas de maneira aberta e sincera. Lembre-se disso, não fuja dos problemas. Porque se você fugir dos problemas, ele vira uma bola de neve. Cada vez os problemas vão crescendo mais, até o ponto de te atropelar e destruir a tua própria vida. Então, encare os problemas na graça do Senhor, no poder do Espírito Santo e na sabedoria da palavra de Deus. Então, quando existe um conflito, você que está ajudando a outra pessoa, seja conselheiro, terapeuta, psicólogo, educador, pai, mãe, deve tentar descobrir quais são os verdadeiros problemas envolvidos naquela situação, que podem, às vezes, não ser relatados, né, pela pessoa, mas você precisará ter discernimento, identificar os traços da personalidade daquela pessoa, os estilos daqueles conflitos que estão acontecendo, porque pode estar piorando ou melhorando a situação. A quarta causa de problemas interpessoais são a falta de compromisso, que nós vamos abordar no vídeo posterior. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém?